E dando sequência aqui na nossa série de exposições em Tiago, na carta de Tiago, convido para que você abra sua Bíblia no capítulo 2. Tiago capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 26. Tiago 14, Tiago 2, versículo 14, até o final desse capítulo. Lá no finalzinho da sua Bíblia. E diz assim a palavra do nosso Deus, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver, tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa Tua palavra. E nos ajude, diante dela, ó Pai, a termos uma fé operosa, uma fé viva, uma fé que é visível, não só pelas nossas palavras, mas porque a nossa vida, a nosso caminhar, as nossas ações demonstram isso, que a gente ama o Senhor. Sê conosco, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito nesse momento para nos dar entendimento. Pai, traz de fato luz diante desse ensinamento, para que o Senhor seja honrado nessa noite. E a nossa vida, ó Pai, a gente saia daqui com desejo de uma vida que brilhe a luz do Senhor onde quer que a gente esteja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, na verdade já tem uns dias eu tenho feito essa pergunta para algumas pessoas. Hoje pela manhã eu fiz na escola dominical, quero repeti-la aqui. Você vai para o céu? Tem certeza que você vai para o céu? Você pelo menos quer ir, né? Não, acho que, né? Porque às vezes você está aqui nessa noite também, eu estou falando, você vai para o céu, e às vezes você está aqui nessa noite falando assim, que céu, moço? Eu vim aqui convidado por alguém, até eu gosto dessa história, mas isso aí é, né, céu, isso aí não é invenção humana e tudo mais. Se você está certo, e eu gosto muito de usar esse argumento, se você está certo, tudo bem comigo, está sossegado, eu não faço mal para ninguém, se depois disso aqui não tem nada mesmo, está tudo tranquilo. Mas se a Bíblia tem razão, de que há apenas 2 lugares para quando a gente partir dessa, a gente vai, ou é um ou é outro, ou é céu ou inferno. E inferno, ele vai usar algumas analogias, dizendo que é um lugar muito ruim, é um lugar onde há um lago de fogo, com enxofre, e é horroroso, um lugar terrível, de há muito sofrimento. Mas também tem o céu, que aí Apocalipse vai dizer para nós, que toda lágrima será enxugada, não vai haver dor, não tem hospital, não tem boleto para pagar, não tem, né, preocupação com nada, você não vai precisar preocupar se vai chover ou se não vai, se vai perder lavoura ou se não vai, se amanhã você vai chegar lá no trabalho e vai ser demitido, não tem isso. Não tem garganta ruim por causa desse clima ruim, né? Nossa, junho, chegou o goiano já, mel, limão e açafrão, né? As garrafadas, tem jeito, mas não vai ter isso não, só coisa boa. E eu imagino que talvez você queira ir para o céu, mas você vai para o céu.
E talvez você falou assim, vou, tem certeza? Esse texto nos ajuda a ter certeza de que você vai para o céu, é certeza. Não é só um pensamento assim, sei lá, né, eu tento ser uma pessoa bacana, legal, faço coisas de boas aí, tento não passar ninguém para trás, não mato ninguém, né, eu também não gosto de roubar, conto uma mentirinha de vez em quando, né, tem uns vícios meus aqui, mas enfim, né, quem que não tem, né, cara é fraca, mas sei lá se eu vou. Aí eu fiz a pergunta hoje também, se Jesus voltar na hora que você estiver contando uma mentira, você vai para o céu? Não posso nem falar que você vai ficar, né? Porque não vai ficar, não tem dessa. Ou você vai ou você desce. Tem meio termo não. Mas hoje, esse texto mostra para nós, como que eu posso ter certeza que a minha fé é verdadeira? Que de fato o meu lugar garantido, o meu lugar no céu está garantido. E aí nós vamos ver alguns ensinamentos, eu vou precisar trazer à luz aqui Romanos também, alguns textos do apóstolo Paulo, para nós entendermos o que Tiago está querendo dizer para nós aqui. Mas como que a gente chegou? Só quero recapitular para você aqui, que essa carta escrita de Tiago, ele fala que ele endereça, ele mostra, né, ele aponta essa carta, escreve para algumas pessoas que eram da dispersão, que saíram espalhadas pelo mundo, e ele escreveu uma carta para circular dessas pessoas em vários lugares, para que eles mantivessem firme a fé deles. Para gente, vocês aprenderam a respeito de Jesus Cristo e provavelmente eles foram espalhados depois que Estevão morreu apedrejado. Então a galera espalhou, Tiago vai lá e escreve uma carta, e esse Tiago aqui não é o apóstolo, tá bom? Os estudiosos vêm mostrar para nós que é o irmão de Jesus, alguns argumentos para não falar que ele é irmão, que ele era primo, que era alguma coisa, mas Mateus capítulo 13, lá nos versículos finais, vai mostrar, quando as pessoas chegam e dizem, olha, por acaso esse aí não é o filho do carpinteiro? Maria e os seus irmãos, ele começa a citar um monte de nome, de irmãos de Jesus que eram filhos de Maria. Portanto, esse Tiago está no meio, é esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta, que no início da sua vida não acreditava em Jesus. Ele não era, né, um adepto assim, esse Jesus, meu irmão aqui, falando que é doido esse menino, né, deve estar tendo umas alucinações, mas Jesus ressurge, né, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, e Tiago vê, agora ele passa a espalhar essa notícia, escrever, gente, eu sou servo desse Jesus, é meu irmão, mas eu sou servo dele, eu entendi que ele é o Filho de Deus, o Salvador, e agora começa a falar um monte de coisa, mas ele quer certificar para nós, de que essa fé que nós temos em Jesus, não é algo só que nós expressamos pela boca, ou é algo que está na nossa mente, mas essa fé, ela é expressada através de tudo que a gente faz, a gente pode olhar uns para os outros, e perceber que essa fé é real, e esse é o ponto que Tiago vai dizer para nós, sua fé é verdadeira, ela mostra, então me mostra visivelmente que essa sua fé é verdadeira, que você crê em Jesus, como aquele texto que a gente leu lá no início, que você ama a Deus, porque todos que amam a Deus fazem o quê? Lembra? Nós lemos, gente, não é possível que você está com a cabeça ruim desse tanto. Todo aquele que ama a Deus, obedece os seus mandamentos, essas coisas sempre andam juntas, e é isso que Tiago vem mostrar para nós aqui, né? Vem mostrar lá no começo, ele fala para esse pessoal, vocês que estão dispersos aí, foram embora, né? Mas tem de motivo de grande alegria passar por essas provações, por esses testes, porque é Deus refinando a fé de vocês, certo? Fica tranquilo, porque às vezes no momento parece muito difícil, mas Deus está testando a sua fé e você vai sair fortalecido, assim como um dia ele testou Abraão, falou, Abraão, vai lá e sacrifica seu filho, aí ele foi lá no momento, Jesus falou, não, Deus falou, não faz isso não, toma outro cordeiro ali, vem cá, sacrifica, então, testando a nossa fé diante das situações que acontecem na nossa vida, e todos nós passamos por essas dificuldades, mas ele fala, fica tranquilo, e alegra ainda, porque a sua fé está sendo provada, você está ficando fortalecido, cada dia mais perto do Senhor, e não é isso que acontece? Quando as coisas estão boas, a gente está bem com Deus, mas quando as coisas estão difíceis, aquele que é crente mesmo, onde que ele vai? Onde que ele já chega? É nessa hora que a gente está de joelho no chão, é nessa hora que você fala, pai, eu preciso muito do Senhor, é Deus te trazendo de volta, eu falei, então se alegra, porque é Deus te tratando, Deus cuidando do seu coração, Deus te fortalecendo, mas ele falou, mas cuidado, porque existe uma diferença entre provação e tentação, a palavra é a mesma que ele usa aqui no texto, mas o princípio delas é completamente diferente, porque ele está dizendo, provar, Deus prova, Deus testa, e você vai sair vitorioso dessa, porque Ele vai permitir, Ele vai te dar todos os meios para você sair dessa, mas agora a tentação que existe para te fazer cair, para envergonhar o nome de Deus, para te afastar dele, isso aí não é Deus que faz,
porque Deus não testa ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas cada um é tentado pelo seu próprio coração. Então, são os problemas que nós temos no nosso coração, aqueles desejos, aqueles anseios que nos fazem afastar de Deus. Isso aí é tentação que faz a gente cair. Então ele fala, fica firme. Sabe como é que você vai ficar firme? Na palavra. Então se alimente. Domingo passado nós fizemos um compromisso, todos nós aqui, de a gente lutar contra as tentações da nossa vida. Beleza, chegou nesse ponto? Está tudo firme. Ele vai dizer depois aqui no começo do capítulo 2, que não existe acepção de pessoas. Ele está falando isso pela igreja. Gente, vocês são uma só igreja, e não existe mais rico, pobre, judeu, gentil, vocês são um só povo. Existe um só Deus, tá certo? Então ninguém faça acepção de pessoas, não. Igreja é lugar disso. É gente doida, gente boa, gente enjoada, gente sadia, gente estudada, gente não estudada, todo tipo de gente. Mas não faça acepção de pessoas. Não faz isso não, porque Cristo morreu por todos. Aí agora ele chega nesse ponto. Gente, mas eu vou mostrar para vocês, diante de toda essa história, como que você sabe se a sua fé é verdadeira ou não. É nesse ponto que ele chegou aqui. Como então que eu posso saber que a minha fé é verdadeira? Em primeiro lugar eu vou te mostrar, ele mostra para nós uma fé falsa, morta. Versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso essa fé, ou a fé pode salvá-lo? E eu coloquei um Paulo versus Tiago, porque parece no primeiro momento que eles se contradizem. E Lutero tinha muita dificuldade com isso no início da sua conversão. Ele tinha muita dificuldade, porque ele leu sobre Paulo em Romanos, que eu vou ler aqui agora também, e ele usa em Efésios, Gálatas, a mesma coisa. Nós somos justificados pela... Pode falar convicção, gente. Nós somos justificados pela fé somente. Esse é um princípio da reforma, sola fide. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, somente a fé. E aí Gálatas, Efésios 2, 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz, porque em Jesus Cristo nem circuncisão tem algum valor, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, quando a gente ainda vai para Romanos, hoje de manhã a gente estudou sobre isso, né, também, no capítulo 3, quando ele fala justificados mediante a fé. E o tempo inteiro Paulo está falando sobre isso, justificados mediante a fé. Ser justificado, quem estava aqui de manhã pode me falar? Lembra? O que é justificação? É quando a dívida foi paga. Nossa dívida, por causa do nosso pecado, foi paga. Isso é justificação, certo? Só para você entender o que nós estamos falando aqui. O que é ser justificado? Justiça foi feita em Jesus. E Paulo o tempo inteiro vai falar para os judeus, porque os judeus tinham a lei. Judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam muito bem, que fala sobre a lei de Deus, principalmente lá, talvez você vai lembrar dos 10 mandamentos, mas tinha muito mais do que isso. Eram leis cerimoniais, eram leis a respeito da civis, leis sobre como que eles iam lidar com a sociedade, tudo isso. Eles tinham leis para tudo, e aí os judeus se apegavam nisso. Aí Paulo vem falar assim, gente, vocês não são justificados, a dívida ela foi paga em Jesus, porque ninguém poderia pagar. E aí quem estava de manhã me perdoa que eu repeti muita coisa aqui, tá? Aí eu faço a pergunta assim, mas por que é Jesus? Por que outra pessoa não poderia pagar por mim? Por que teve que ser Jesus, o único? Porque assim, eu não poderia pelo menos morrer no lugar do meu filho, para salvar a alma dele? Quando o filho fica doente, a gente fica meio triste, não fica? Quando o outro fica doente, a gente sente muito, né? Mas, será que eu não poderia? Eu falo, não, assim, não, um pai não, meu pai não foi muito bom, não, o pastor. O pastor não pode morrer, porque ele parece que está mais perto de Deus, né? E às vezes tem gente muito mais piedosa do que eu aqui. Mas, por que eu não posso fazer isso por vocês? Porque todos nós somos pecadores. Absolutamente todos nós, não tem como um pecador pagar por um pecador. Por isso que Jesus Cristo foi o único que pôde pagar no nosso lugar. Por isso que a justificação é pela fé em Cristo.
Nós fomos justificados, agora foi feita justiça, o escrito de dívida do nosso nome foi rasgado por causa de Jesus, o Cordeiro perfeito, que nunca teve pecado, que se fez homem e jamais pecou. Por isso que ele pôde pagar por nós. Agora a nossa fé em Jesus Cristo basta. Só que Tiago agora vem dizer: vocês são justificados pelas obras. Porque uma fé sem obras é morta. Agora como é que fica? Paulo está falando uma coisa, Tiago está falando outra? De jeito nenhum. Porque a Bíblia, ela é completamente confiável. E a Bíblia não há contradição absolutamente nenhuma contradição que nós vamos encontrar nessa palavra. É como então se a gente estivesse falando de dois lados de uma mesma moeda. Paulo está olhando para a maneira, o modo pelo qual nós somos salvos. Fé. Mas agora Tiago está falando a consequência dessa fé que salva, que são as obras. São coisas que sempre vão andar juntas. Sempre vão andar juntas. Então, só para nós entendermos que Paulo e Tiago estão falando de perspectivas diferentes do mesmo assunto. Não são contradições. Está claro isso, gente? Não é contradição. Por quê? Porque Paulo está dizendo, sabe como é que você vai ser salvo? Somente pela fé. Você não tem como conquistar isso, porque você é pecador. A dívida estava no seu nome. Como que um pecador paga por uma dívida que não tem como? É como se eu tivesse com um saldo negativo. Eu falo, não, beleza, agora eu já fiz muita coisa boa, certo, Deus? Eu fiz muita coisa boa, agora eu vou chegar diante do Senhor aqui, agora toma, paguei. Aí Deus fala, não, moço, isso aqui é só um pedacinho do que você está devendo. Não tem como não. Você trabalhou, lutou, fez tanto, mas não tem jeito não. Agora Jesus Cristo vem e paga. Isso precisa ficar muito claro na sua mente. Nós só podemos ter certeza do céu por causa de Jesus. Isso não tem a ver comigo, com você, com qualquer outra pessoa que pôde pagar no nosso lugar. É Jesus, unicamente. Mas agora ele vem dizer, Tiago vem falar de uma outra perspectiva. Você ama a Deus? Você vai para o céu? Então me demonstra. Mas aí é o contrário. O que é essa fé morta? É uma fé que envolve apenas intelecto, é uma fé que envolve apenas emoções. Porque ele está dizendo aqui, de que adianta, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé se não tem obras. Aí ele vai dar uns exemplos aqui. Acaso alguém chega para você e está com frio, está com fome, aí você fala assim, não, peraí, vem cá que eu vou fazer uma oração para você. Tá bom? Você está com muita fome, não está? Deus, que o Senhor possa tirar a fome dele, né? Que ele possa arrumar alimento lá fora. Vai aparecer alguém, então vai, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deus te farte o coração. Eu falei, se você não faz nada, que fé é essa? E é claro, gente, que eu entendo que nós vivemos dias difíceis, né? Que a gente quer ajudar, mas é difícil, não é? A gente estava numa pizzaria e aí apareceu um rapaz lá pedindo dinheiro. Sabe que é a cara assim? Ai, meu Deus do céu, né? Estou com fome demais. E a gente já ia pegando um pedaço lá, o garçom falou, não dá não. Não dá não, porque ele pega um pedaço de pizza que vai trocar por droga. Eu falei, mas pedaço de pizza? Você não tem ideia do que esse povo faz e troca por droga. É difícil, gente. Eu entendo isso. E eu não quero que você saia daqui e fale, agora eu vou ajudar todo pobre, né? Agora eu vou ajudar todo pedinte, agora eu quero minhas obras. Não é? Gente, tem a sabedoria para lidar com isso, certo? Tem a sabedoria para lidar. A gente, por exemplo, quando vai doar cesta, os diáconos chegam lá para ver a situação. Eles não chegam a ver, toma a cesta, isso aqui é sua, está precisando. Não, porque é justamente isso, está pedindo, mas, enfim. Mas é só para você entender o exemplo que ele usa. Falou, mas que tipo de fé é essa? Que envolve só sua mente. Que você agora entendeu essa palavra, você até gosta de estudar esse livro aqui, você entendeu, você gosta até de vir na igreja ouvir. Mas é uma fé que está aqui. Que envolveu a sua cabeça, mas tem que envolver muito mais do que isso, muito mais do que o seu intelecto. Certa vez conversando com uma pessoa aqui em séries também, ela estudava a Bíblia para refutar a existência de Deus. E eu gosto dessas histórias, porque quem estuda a Bíblia, mesmo para não aceitar Deus, e quando Deus se revela a ela, aí não tem jeito, né? Quando Deus mostra, mas ele chegou à conclusão de que ele não conseguia lutar contra a existência de Deus. Ele olhava para esse livro aqui, estudava, falou, cara, não tem como, traz uns princípios bons, e hoje, ele falando, hoje eu aceito essa Bíblia aqui, porque tem princípios bons. Pessoa que segue esse livro aqui, cara, que beleza, que maravilha, que bom cidadão que ele vai ser.
Aí ele falou assim, eu leio, e ele entende muito. Porque ele estudou a fundo isso aqui. E nem crente é. Estudou muito a fundo essa Bíblia aqui para tentar entender toda essa história. E ele entendeu que é um livro de princípios. E talvez na sua mente aqui hoje, você está aqui nessa noite, entendendo que isso aqui é um livro de princípios bons. Para você se tornar uma pessoa talvez um pouco melhor. Talvez na sua mente ainda está falando assim, talvez se existe o céu, eu vou seguir esse livro aqui. Vai fazer alguma coisa boa assim, né? Talvez o resultado vai ser bom. Mas não é só uma fé que envolve a sua mente. Nem ou tão pouco uma fé que envolve apenas emoções. Vem no culto e chora. Eu não sei se na época de acampamento você cresceu em igreja, mas quando a gente ia acampamento da igreja, última noite é clássico. O que tem última noite de acampamento? Culto da fogueira. Aí não tem como, você já está todo, mexido com a palavra, você está lá naqueles dias e tudo mais. É Deus trabalhando, é claro, Deus agindo. E aí eu cresci em acampamento, é sempre a mesma história. Todo último dia, última noite de acampamento, culto da fogueira, noite da fogueira. E aí você está constrangido não, compelido, enfim, as palavras que você está falando, você já está, todo ali emocionado. E aí o pessoal faz um apelo, aí o que mais tinha era, ou você anotava os seus pecados numa folha de papel, você pegava um graveto, alguma coisa, e falava assim, agora joga nesse fogo da fogueira, porque você está, agora é um ato simbólico, certo? Que agora você está morrendo para isso que está sendo queimado, você vai viver para Jesus. Rapaz, a gente voltava num fogo, voltava assim, menina, agora, até chorei, chorava sempre, todo acampamento, chorava. Mas aqui é tão emocionante, mas não dava nem de uma semana depois, uns 3 dias depois, estava até pior do que tinha ido antes. Fé que envolve emoção. É que troço, sabe? Que a gente cantar as músicas bonitas aqui, e você fica, que coisa louca. E talvez é como a parábola do semeador, que vai dizer, gente, a semente é lançada, ela cresce no meio de espinhos. E aí ele até gosta dessa palavra, se envolve. Às vezes envolve até o intelecto dele, fala, rapaz, eu entendi agora quem é Jesus. Ele fica emocionado, até levanta a mão, dá um glória a Deus de vez em quando aí. Mas aí vem as tentações do mundo. Vem essas coisas que vão circundando o nosso coração, essas dificuldades, e vem esse tanto de coisa, tanto de situação, tanto de gente, que às vezes é amigo, é trabalho, é celular, é um tanto de coisa. Que a parábola diz, é uma fé que morre. Portanto, uma fé falsa, não verdadeira, é aquela que talvez está só na sua mente, e presbiteriano é bom para isso. Estudioso da palavra. Nós somos conhecidos, nós temos uma, me permite, eu acho que eu vou usar essa palavra, uma certa reputação, igreja presbiteriana, de gente que estuda a palavra, gente que ama estudar, mas tem gente que só para aí, só estuda. Mas tem gente que gosta de vir na igreja porque sente. Talvez você já ouviu falar essa palavra, às vezes você já falou, não, por que você está nessa igreja? Porque eu me sinto bem. Claro que você tem que se sentir bem aqui, gente. E glória a Deus, a gente está querendo que você se sinta bem mesmo aqui, Mas não é porque você tem um sentimento de que isso aqui é bom. Nós temos um culto racional. Envolve nossa cabeça. Envolve o nosso coração, nossos sentimentos. Envolve sim, gente. A gente não pode ficar secão não, preso, Tem um pessoal que chegava aqui e eu ficava bravo com isso. Porque vinha das outras igrejas pentecostais e chegava aqui e falou assim, não, mas eu vou chegar lá e ficar, não posso nem dar um, nossa, tem gente que brigava com o outro, Falava, tem história dessa aqui, A mulher brigava com o marido, falou assim, você não conhece presbiteriano, você não dá um aleluia lá não. Não vai passar essa vergonha não, tá? Eu falei, gente, nossa fé envolve emoção, a gente chora na presença de Deus. A gente faz isso, a gente sente, a gente se alegra, a gente ri, a gente fala mesmo, porque Deus está aqui, gente. Mas nossa fé não é resumida a isso. Mas então, qual é a característica, segundo lugar, de uma fé viva? E tem um texto, antes de a gente chegar nesse troço aí, antes da gente chegar nesse ponto, que tem um versículo aqui, que eu ia falar desse versículo, perdão, gente, que tem um troço aqui que é difícil, pensamento acelerado. Mateus capítulo 7, versículo 21, que no dia do juízo, alguns vão falar assim, Deus, eu proferi milagres no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E aí Deus vai virar para eles e dizer, afasta de mim, porque eu nem te conheço. Só para te mostrar
que de fato, realmente existe uma fé que é falsa. Não é uma fé que você só está carregando isso na sua cabeça. Não é uma fé que você só quer sentir a presença de Deus. Lembra que eu te falei, nós estamos envolvidos nisso, tá? Mas não é só isso. Porque esse texto acabou de mostrar para nós aqui, Mateus 7, 21. Que existe uma fé que é morta, vazia, sem sentido. Às vezes a gente está frequentando aqui essa igreja há tanto tempo, ou qualquer outra igreja, sei lá, enfim. Mas é um troço que é uma coisa que traz dificuldade para o seu coração. Mas agora vamos lá, eu quero entender então, qual que é a fé verdadeira? Como é que faz para a gente perceber isso? Versículo 27, assim também, ou 17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Olha só o que o texto diz, somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Portanto, quando nós estamos falando de uma fé operosa, nós estamos falando de algo que é ativo, que é real, que é vivo, que é visível. Essa é a fé salvadora que nós estamos dizendo aqui. Ele vai usar duas ilustrações para nos ajudar a ver isso aqui. É diferente de um primeiro caso que ele mostra antes, que por exemplo é do bom samaritano. Você lembra a história do bom samaritano? Um cara estava viajando, apanhou no meio da estrada, aí vem um religioso, o sacerdote passa de largo e vai embora. Depois vem um levita, que era responsável pelo templo, ele morava, limpava, tocava, tudo mais. Ele que zelava do templo, ele vem, passa de longe, aí vem um samaritano. E para quem Jesus estava contando essa história, isso era muito real, porque judeu não se misturava com samaritano. Samaritano era um povo misturado. Era judeu que durante um tempo de guerra, o povo foi levado cativo e o que restou aqui se misturou com outros povos. E Deus já tinha falado, não se mistura, porque essa mistura trazia outros deuses, trazia outras culturas. E quando o judeu volta da escravidão, encontra esse povo misturado, eles passaram a odiar o samaritano. Falou, enquanto a gente estava sofrendo, vocês estavam aqui fazendo isso. Então, eles não se misturavam. Aí Jesus está dizendo lá para um religioso, fala assim, quem que é o próximo? Está falando sobre amar ao próximo. Quem que é essa história aqui? Quem que demonstrou a verdadeira religião? Não é o religioso. Ele até fala, ele até se veste como crente, ele até frequenta a igreja. Mas foi o outro lá que ajudou, não foi? Esse é o amor ao próximo. Agora ele vai mostrar o outro lado. Dá dois exemplos de pessoas que foram justificadas pelas obras. Mas eu espero e preciso que você entenda, não é que eles garantiram o lugar ao céu pelo que eles fizeram. O lugar do céu estava garantido, porque nós vamos ver aqui ele falando sobre Abraão e Raabe, que são citados inclusive em Hebreus capítulo 11, Romanos capítulo 3 vai falar sobre isso, que eles foram justificados porque creram na promessa, eles creram em Deus e em Jesus, que haveria de mandar o seu filho, mas essa fé foi demonstrada. Abraão, como é que ele fez? Saiu da casa dele, porque havia uma promessa, Abraão, sai da tua terra, sai dos teus parentes, olha para as estrelas do céu, está vendo isso aí? Vai ser o número de pessoas, a multidão que eu vou fazer você ser pai. Pai de uma nação imensa. Agora ele diz, e usa o exemplo de Abraão para mostrar que essa fé foi visível, ela foi demonstrada. Aí depois cita Raabe, que é um exemplo vergonhoso para alguns. Porque Raabe, ele vai dizer aqui, né, ele cita a respeito dessas palavras, no versículo 25, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, e ele não faz questão de esconder isso aqui, a Bíblia nunca fez questão de esconder, inclusive na genealogia de Jesus, a ascendência de Jesus está o nome dela lá. E por que não faz questão de esconder quem ele era, ou quem ela era? Para mostrar que Deus pode transformar qualquer pessoa. É esse o poder transformador, e quando ele transforma uma fé verdadeira, isso é visível. Porque essa mulher, depois que foi transformada, agora da descendência dela, quem que veio? Jesus. Essa mulher se casou, teve filhos, descendentes, e veio Jesus. Mas o que ela fez? Você vai lembrar. Lembra da musiquinha? Você cresceu na igreja, você sabe. Vem com Josué lutar em Jericó. Lembra essa musiquinha? Você cresceu na igreja, você sabe. Né? Às vezes você assiste desenho que sou um menino pequeno aí, talvez você já ouviu.
né? Que ele vai soprar as trombetas, as muralhas caem. Mas antes deles entrarem na terra prometida em Jericó, mandam espias, Josué manda espias lá. E esses espias chegam e o povo está sabendo, está tendo um reboliço, começa a ir atrás desses caras. Fala, ó, tem espião aqui dentro. Aí quem que os recebe na sua casa? Raabe. E aí esses espias falaram assim, olha, nós estamos sendo caçados aqui, mas nós temos um povo que está vindo, é o povo de Deus. E eu vou contar uma história para você, que essa terra vai ser tomada. Isso aqui vai cair. Mas se você agora estiver junto com a gente, nós vamos pedir para Deus, Ele vai livrar você e sua família. Essa mulher creu nessa promessa de livramento. Claro que ela creu em Jesus Cristo. Aqui não é só porque Ele livraria da morte, não é a morte física ali, né? Que quando Jericó foi invadida. Mas era essa separação de Deus, ela creu que através desse sacrifício de um sangue, que esse Deus que liberta, esse Deus que daria vitória para esse povo, é o Deus de Jesus Cristo da salvação, ela creu. Mas o que ela fez? Escondeu os espias na casa dela, mesmo correndo o risco da própria vida, da morte dela. Ela fez o que era justo diante de Deus, e ela foi justificada pelas obras. A fé que aquela mulher teve naquele momento, ela foi demonstrada, foi visível. Essa é a fé verdadeira. Se não for acompanhada de obra, ela está morta. Está claro isso, gente, nesse texto? Portanto, se você quer ter convicção de que de fato a sua fé é real, essa fé precisa ser visível. Ela tem que alcançar o seu intelecto. Porque isso aqui é uma fé, não é uma fé cega, gente. A gente não lida no escuro assim, peraí, é um termo que se usa, né? Eu vou dar um salto no escuro e... Jesus é muito claro, Deus é muito claro, essa palavra é muito clara, porque Deus se revelou. Deus se revelou a nós, que envolve a nossa mente. A gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo que a gente tem que dar razão da nossa fé. Existe razoabilidade, existe raciocínio em cima da nossa fé. Isso que não é cego. Isso que tem razão pela qual nós cremos nisso daqui. Nós cremos nessa salvação. E aí, quando a gente fala a respeito disso, ainda mais dentro dessa razoabilidade, dentro dessa fé verdadeira, antes de eu passar para esse último ponto, eu preciso que isso fique muito claro, que eu acho que eu já até contei essa história aqui, de que eu estava conversando com uma pessoa de uma outra religião, e ele falou assim, eu creio no mesmo Jesus que você crê. Eu falei, sério? Porque aquilo me assustou, né? Assim, não, pelo que eu entendi, já estudei sobre determinada religião, eles não creem em Jesus Cristo como Salvador. Eu falei, mas você crê? Creio. Crê que Jesus morreu na cruz? Creio. Você crê na Bíblia? Creio. Eu falei, mas quem é Jesus? Ele falou, Jesus foi uma pessoa que fez o bem, e eu preciso fazer o bem também. Ele foi um grande modelo para nós, não foi? Eu falei, claro que foi, o que mais? Ele, não é isso. Eu falei, não, Jesus não é só um grande modelo. Jesus é o meu Salvador. E não existe nenhum outro nome que importa que o homem seja salvo. Isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração, que nós só somos justificados, nós só somos salvos por Jesus Cristo. Essa é a diferença do verdadeiro cristianismo de qualquer outra religião, de qualquer outra crença. O nosso Salvador é Jesus Cristo, não sou eu. Dentro da balança das boas coisas, das coisas ruins que eu faço, pode até ser que a balança de coisas boas seja grande, né? Ela pende assim para o nosso lado, fala, não, eu estou bem na fita, eu faço coisas boas. Mas eu gosto sempre de te lembrar que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de um pecado, a desobediência. E é claro que esse pecado de desobediência envolveu um monte de outras coisas. Eles quebraram ali, e alguns autores vão falar sobre isso, eles quebraram ali os 10 mandamentos todos, só com aquela desobediência. Mas por causa de um pecado. E eles não tinham coisas boas, não? Adão não fazia coisa boa? Eva não fazia coisa boa? Mas por causa de um pecado eles foram expulsos do paraíso. E nós temos quantos pecados? E você achando que consegue pagar essa dívida diante de Deus? É impossível. Por isso que nós precisamos crer em Jesus. Ele é o único Salvador, o único Redentor, o único capaz de pagar essa dívida, de nos comprar, de nos redimir. É Jesus. Mas se você crê em Jesus e você ama a Deus, você precisa obedecer os mandamentos.
Isso está claramente em todo mundo. Você obedece porque você ama. Você não obedece para que um dia você seja amado, para que você um dia ame Deus. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, um dia Ele se revelou ao seu coração. E agora eu amo tanto esse Deus pelo que Ele fez por mim, que não existe outra maneira da gente olhar para essa história, a não ser em obediência. Eu não estou falando de perfeição não, tá bom, gente? Ninguém aqui é perfeito. Mas esse é o nosso alvo. Esse precisa ser o nosso alvo. Se você ama a Deus, você vai ter prazer em obedecê-lo, em obedecer o seu mestre, o seu rei. E aí o próximo slide, por gentileza. Essa fé verdadeira, ela envolve tanto a sua mente, envolve o seu coração, as suas emoções, mas ela envolve as suas mãos. É ação. A nossa fé resulta em ação. Porque não adianta nada eu falar que tenho fé e não ajo dessa maneira. Pelo contrário, eu vou envergonhar o nome de Deus. Você crê em Deus? Eu creio. Nossa, mas dá cana em todo mundo, hein? Caloteiro. Não tem coragem nem de fazer negócio com ele, porque olha só como é que é. Não tem coragem nem de contratar para uma empresa. Até não, mas nós somos irmãos da mesma igreja, é membro. Rapaz, não tem coragem não, porque a fama é ruim. Tem coragem de chegar lá perto? Não, tem não. Porque, e tudo bem, pode ser que o seu passado, tem algumas histórias aí, né? Mas em Cristo Jesus, todas essas coisas foram perdoadas, esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo. Mas daqui para frente, a minha vida precisa ser transformada. É nossa santificação, é de glória em glória. A gente está sendo transformado todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Mas as pessoas precisam olhar para a nossa vida e entender que a gente é digno de confiança, que nós somos bons pagadores, que o nosso trabalho é justo, é honesto, que eu trato bem as pessoas. E como que essa fé é operosa? Porque às vezes você chegou aqui quebrado, alguém fez um mal terrível para você, e às vezes você está pensando em vingança. E Deus vai dizer, não paga o mal com o mal não, mas faz o bem. Isso é fé operosa. A gente conseguir trabalhar perdão. Às vezes você veio brigado para cá com a esposa, com o esposo, não veio? E às vezes dá umas rilinhas lá. Sua mãe, seu pai, seu irmão, veio aqui meio atravessado. Mas essa fé operosa que vai chegar no carro ali e falar assim, me perdoa. Porque eu amo a Deus e Deus fala que eu preciso perdoar. Eu preciso amar. Eu vou trabalhar direito a partir de amanhã porque eu estou enganando meu chefe. Eu estou roubando horas de trabalho dele, porque ele está me pagando para trabalhar. Eu estou aqui só avacalhando. Eu vou trabalhar melhor, eu vou fazer meu cliente... Vou ser justo com ele. Vou parar de enrolar, de engambelar. Essa é a fé operosa, que envolve a minha mente. E a gente precisa estudar essa palavra. Envolve o meu coração, que a gente se emociona. Quando a gente ouve uma música linda assim, né? A gente, Deus. Mas ela precisa resultar numa vida transformada. Isso é marca e sinal de uma fé verdadeira. Você ama a Deus? Ama? Então obedece os mandamentos. Conclusão que a gente chega. J. Packer fala isso, a fé salva. O que salva é só a fé. Mas a fé que salva nunca está só. O que salva é só a fé, mas a fé que salva nunca está só. Eu creio, pode ser o testemunho de muitas pessoas sinceras, mas as grandes perguntas são, em quem você crê? Em que você crê? Não somos salvos pela fé na fé, mas nós somos salvos pela fé em Cristo, conforme revelado em sua palavra. E aí o que a gente pode fazer? Isso aqui é muito prático para nós. E aí a primeira pergunta, de onde que vem a sua salvação? A única resposta precisa ser de Jesus Cristo. Você vai para o céu? Você tem certeza que você vai para o céu? Você pode ter certeza. Por quê? Por causa de Jesus. Mas eu sou pecador. Então luta. Luta contra os seus pecados. É diferente daquele que se entregou ao pecado, certo? É muito diferente. Fala, eu creio, mas eu vivo é pecado, né? Eu vivo é afastado de Deus, mas eu creio. Não, filho, não é assim. Sua vida precisa demonstrar. Mas a sua salvação está nas mãos de Jesus. Segundo,
Por que você pratica essas boas obras? Por que você tenta ser uma pessoa melhor? Por que você é honesto? Por que você tenta ser uma esposa, um esposo melhor, um filho melhor, uma mãe, um pai melhor? Por que você procura fazer isso? Se a sua resposta até agora era, porque eu quero que Deus, talvez olhe de uma forma melhor para mim, eu espero que a partir de agora você corrija. Eu faço isso porque eu amo a Deus. Porque Ele entregou o Filho dele por mim. Eu vou para o céu. E eu quero me preparar para estar junto com o meu Salvador. E por fim, todas as situações que você tiver durante a sua semana, eu quero que você faça a pergunta aí, ó. O que Jesus faria? Você tem um livro, tem um filme, nos seus passos, em seus passos, o que Jesus faria. Você não precisa ficar tentando adivinhar o que Jesus ia fazer, tá? Porque Jesus já fez. Nós temos modelo, nós temos exemplo. É só você conhecer bem essa palavra que você vai saber ao certo o que Jesus faria. Eu quero obedecer, eu quero viver. Essa é a marca de uma fé verdadeira. Que você durante essa semana tenha convicção. Fala assim, eu creio em Deus mesmo, creio de verdade. Eu achava que cria, mas é real. É real, eu não creio só na existência de Deus. Eu não creio que há um Deus, mas eu amo esse Deus e por isso que eu vou viver para Ele. Essa é a fé que salva. Caso contrário, que adianta uma fé sem obras? Porque ela é morta. O que Jesus faria? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a nossa